Boa noite. Você trabalhou a vida inteira em um tipo de negócio que, de repente, se torna alvo de críticas? Não estaria correto o modo de fazer? Degrada o meio ambiente? Libera gases de efeito estufa? Provoca o aquecimento global? Pode tornar inabitável o planeta? Ufa! Apesar de que as críticas são duvidosas. Também existem informações de que, na verdade, a pecuária só repete um ciclo já existente na natureza. Os animais sempre existiram, certo? O próprio ecossistema processa boa parte das emissões de metano antes de subirem para a atmosfera. Ainda assim, o segmento está comprometido, se adapta, acontecendo uma verdadeira força-tarefa no Brasil. Você vai saber mais nessa edição de Planeta Campo Entrevista, que recebe o diretor executivo da Nelore do Brasil, o André Locatelli. Ele já está aqui comigo para trazer todas as informações, aí, os sentimentos sobre ser pecuarista nessa fase. André, boa noite, bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. André, vamos começar com esse assunto que eu já levantei na abertura, né? Desse desafio de trabalhar em um setor que está sendo muito visado, a gente pode falar assim, né? Que tem aí os seus prós e contras, né? Isso demonstra o quê? A força que o setor tem, que chama a atenção, né? Mas também, lógico, temos alguns desafios, né? O primeiro deles, se comunicar, né? Como que a gente poderia fazer com que a pecuária ela seja vista de maneira mais justa? Como é que você acredita? Olha, eu acredito que nós precisamos mostrar de forma extremamente prática e didática para o público urbano o trabalho que já é feito, né? Lógico que temos desafios pela frente, né? O setor ele é um setor gigantesco, nosso país é um país gigantesco e nós temos uma diversidade de culturas, de situações, de climas, de tudo, e em função disso, né, existem desuniformidades ao longo de todo esse processo e existem problemas, é fato, né? Assim Mas como todo o setor, né, André? exatamente, como em toda atividade, existem os seus problemas, existem os melhores, existem os piores, mas o fato é que a pecuária evoluiu demais nos últimos anos e nós temos diversos exemplos fantásticos que devem ser mostrados e que devem servir de exemplo para que esses demais produtores também possam seguir nessa mesma linha, né? E seria uma forma muito legal, inclusive, né, se toda a nossa população, mas é claro, a gente entende também que isso é difícil e em qualquer setor também se enfrenta isso, mas entendesse a importância também desse setor, desse trabalhador, né, e nos ajudasse, né, a divulgar esses bons exemplos, a inspirar mais, né? Inclusive, até nessas discussões sobre sustentabilidade, foi se descobrindo que, ao mesmo tempo que existe uma via dizendo como deve ser feito, né, como deveria ter sido feito, foi se descobrindo que muito já vinha sendo feito, né, André? Sim, como é que sim. vocês também no dia a dia vão se surpreendendo? Opa, isso aqui já é sustentabilidade. Opa, aqui só preciso melhorar esse pedacinho, né? Olha, Pablo, é muito importante essa questão, porque a gente tem alguns ícones dentro dessa discussão, né? A Amazônia, as florestas, a emissão de gases, né? Mas a sustentabilidade ela é um conjunto de fatores, né? Não é simplesmente a preservação das árvores, das florestas, que lógico que isso é fundamental, mas não é só isso.
né? Então, quando a gente pensa no melhoramento genético animal, quando a gente pensa no bem-estar animal, quando pensamos na intensificação do processo produtivo, né, no uso de tecnologia, de insumos, tudo isso a gente já vem contribuindo para a melhoria da sustentabilidade, para a melhoria da eficiência. Então, quando a gente olha para um rebanho bovino nacional, né, e a gente vê o quanto ele evoluiu, né, quando a gente olha para a idade média de abate, o quanto ela se reduziu ao longo dos anos, né, dentro da Nelore do Brasil nós temos uma iniciativa que é o Circuito Nelore de Qualidade, que em 2021 agora, os números mostraram, com mais de 18 mil animais avaliados, que mais de 70% deles foram abatidos com menos de 2 anos de idade. Então veja só, há 10, 20 anos atrás, a gente tinha uma média de idade de abate de 4 anos e meio, 5 anos. Né? Veja o quanto isso se reduziu e o quanto isso já contribuiu para a melhoria da atividade. Né? Quanto de área que a pecuária está cedendo para outras utilizações, agricultura, ou seja ela qual for. Então, o setor, graças ao investimento, principalmente do próprio produtor, né, ele já vem contribuindo para a ampliação da sustentabilidade da atividade. Você citou alguns pontos legais aí, tomara que eu não esqueça, inclusive, né? Sobre o encurtamento de ciclo, que muitos já estão fazendo, alguns ainda não se adaptaram, né? Mas então explica para esses o porquê que ele é importante, o que ele traz no dia a dia de benefício. Olha, eu acho que redução da idade de abate, redução do ciclo de produção, é um item que traz ganho para todos os elos da cadeia. Né? Para o produtor, ele vai ter um giro mais rápido do capital. Né? Ele tende a ter mais eficiência em relação ao uso dos recursos naturais ou não ali, de alimentação, etc. e tal. Né? Ele traz melhoria da qualidade da carne, do produto final. Né? Ele traz melhoria, com isso, ele traz melhoria para a indústria frigorífica. Né? Então, acho que é um dos pontos cruciais aí que traz melhoria para a cadeia como um todo e principalmente, eu já ia esquecendo aqui, vantagens para o consumidor final. Né, que vai ter um produto de melhor qualidade, provavelmente um produto mais saboroso, mais macio, e que com uma responsabilidade ambiental maior que ele pode com certeza comer sem peso na consciência. Né? Pois é, e esse é um ponto muito legal, que é daquilo que a gente falava, né? O encontro de olha só como seria interessante fazer. Peraí, a gente já está fazendo. Porque o próprio produtor rural, né, o próprio pecuarista, ele também identifica na sua produção, logicamente é o trabalho dele, algumas melhorias que poderia fazer. Sim. E vai fazendo, né, André? Não vai deixar de fazer, né? Hoje você tem uma competitividade pelo uso da terra muito grande. Né? Nas diversas regiões do país, você tem regiões que a soja está mais intensa, o eucalipto, os citros, enfim. Então, a concorrência pelo uso da terra é muito grande. Então, naturalmente, o pecuarista, ele, até para a sua sobrevivência, para a sua rentabilidade, ele tem que ganhar em eficiência, tem que ganhar em produtividade. E isso, com o uso de uma genética superior, dos insumos da nutrição que tem aí, tecnologias fantásticas, com o bem-estar animal, com a sanidade, tudo isso ele já está fazendo, ele já está aplicando na sua produção e, óbvio, não menos importante, mas de quebra está contribuindo para a sustentabilidade do planeta, sem dúvida nenhuma. E, sinceramente, eu, como aqui um jornalista que fala disso todos os dias, é uma das situações que eu acho mais legais, assim, André, que é o fato da gente, quando está buscando, inclusive, qualidade,
num programa como o Nelore de Qualidade, dentro dele existem manejos de sustentabilidade. Sim. Que encontro também legal, interessante, né? Você buscar ser sustentável para a sua produção, para o planeta, né? Para todos, enfim. E ainda você consegue ter qualidade no seu produto. Olha só como esse casamento ele dá muito certo, né? Sem dúvida nenhuma. Isso acho que as coisas estão interligadas, né? Nós temos, por exemplo, na associação, um selo de certificação para carne, que é o selo verde, a etiqueta verde do agro, ele se chama, né? Que é uma certificação para produtores que produzem com responsabilidade social, com responsabilidade ambiental e, além de tudo, prezam pela qualidade do produto final. Então, um trabalho completo, né, com eficiência, com responsabilidade e com mais dinheiro no bolso do pecuarista. Então, é importante a gente falar sobre isso, né, porque muitas vezes isso parece uma carga adicional sobre os ombros do pecuarista, né? Mas muitos deles, dentro do seu dia a dia, já fazem diversas ações que contribuem para esse resultado final, contribuem para o planeta, né? E, óbvio, o consumidor, né, o público urbano, precisa entender isso, precisa enxergar isso. Então, acho que aqui a nossa conversa, eu parabenizo pelo programa, agradeço pela conversa, porque acho que está cumprindo essa missão, da gente mostrar essa realidade, né? É um movimento importante para todos nós, né, André? Sem Daqui a dúvida. pouquinho a gente fala mais sobre esses detalhes. Vamos fazer um intervalo e a gente volta já já com a nossa entrevista com o André Locatelli. Planeta Campo Entrevista de volta nessa edição com André Locatelli, que é diretor executivo da Nelore do Brasil. André, o programa Nelore de Qualidade, que dentro tem sustentabilidade, isso é muito legal que a gente foi descobrindo, não é mesmo? Sim. Também se trabalha muito com melhoramento genético. De que forma você acha que essa ciência, né, que é muito cara, que o produtor aposta muito nela, né, também vai ajudar nesse quesito? Olha, o circuito Nelore de qualidade, ele mostra o resultado final de todo esse investimento, de todo esse uso de genética, de tecnologia, né? E o componente genético, eu acho que ele é a base inicial de tudo, né? Você tendo uma genética capaz de responder aos insumos que você injeta, acho que esse é o ponto fundamental, né? E é interessante pensarmos, né, porque estamos falando aqui de Nelore, que é a minha experiência maior, né? O Nelore ele tem basicamente 100 a 150 anos de Brasil. Vai falar, poxa, é bastante tempo, mas em termos de seleção animal, seleção genética, é um período curto, até porque isso se intensificou da década de 60 para cá, né? Mas apesar do tempo não ser tão longo, a evolução genética desses animais é muito grande, né? E isso tem justamente mensurado, por exemplo, através do circuito Nelore de qualidade, a gente tem visto uma redução da idade de abate constante ao longo dos anos, né? Um aumento do peso de abate desses animais. Se a gente pegar nos últimos 10 anos, o peso médio de abate aumentou aí pelo menos em 2 ou 3 arrobas, né? Então, a genética, com certeza, vem contribuindo muito para esse ganho de sustentabilidade nesse aspecto da redução do ciclo, da redução de idade de abate, né, mensurada na prática aí, né, com o aumento da eficiência produtiva, né, você tem um maior volume de carne, um maior volume de alimento produzido
por indivíduo, por Sim. animal. Eu ia destacar justamente isso, mas você já falou. Muito bem. E uma questão importantíssima, na grande maioria do país, de forma equilibrada do ponto de vista de emissão de gases, né? O que se fala muito aí, o boi emite metano, sim, ele emite, né? O boi consome bastante água, sim, ele consome, mas a água que ele consome, na sua imensa maioria, é água da chuva, que ele excreta também através dos seus excrementos e volta para o solo, inclusive enriquecido com matéria orgânica e para adubar o solo, né? Ele emite gases, sim, mas ele se alimenta de forrageiras que dentro do seu processo de crescimento absorve carbono, né? Então, principalmente em sistemas mais intensivos, com produção forrageira, produção de pastagens mais intensivos, a atividade pecuária chega a ser, inclusive, geradora de créditos de carbono. Mas não vamos nem passar por isso. Sim, vamos pensar só no equilíbrio. Não precisa nem né? fazer uma conta aqui para você entender, né, o quanto, para você de casa, realmente essa forrageira que acaba protegendo o solo e o gado ali em cima apenas se alimentando e também nutrindo o solo, já faz um ciclo que é da natureza. Exato, e uma coisa importante de lembrar, né? Parece óbvio, mas muitas vezes as pessoas não percebem. Não são só as árvores, as florestas que sequestram carbono, né? Todas as forrageiras, todos os vegetais Sim. têm o mesmo processo, né? Então, óbvio, preservar florestas, árvores é fundamental, não há dúvida em relação a isso. Mas o público não pode se esquecer, a produção forrageira também sequestra carbono e a atividade pecuária ela é equilibrada do ponto de vista de emissão e captação de carbono. Estou quase fazendo uma campanha para as forrageiras, porque tudo quanto é cultura, inclusive, viu? Lógico. Olha, as forrageiras, elas recuperam o solo, mantêm o solo saudável, nutritivo. Vamos apostar nelas. E vamos também agora conversar sobre aquelas siglas, aquelas abreviações que aparecem pela internet, pela TV, né? Com esse tema mais ou menos novo, que é a sustentabilidade. E a gente reuniu algumas delas aqui no nosso telão, uma nuvem de tags, a gente chama, André. E aí você quer escolher alguma que você acredita que nosso produtor poderia saber um pouco mais, né? Ou você queira opinar um pouco mais sobre? Olha, tem bastante coisa boa aí. O programa vai até amanhã cedo ou não? A gente pode buscar um especial. Fazer. Não, enfim. Ó, eu vou escolher uma que está bem pertinho de mim aqui, ó, as florestas, né? Certo. Por que eu escolhi essa palavra? Porque acho que é importante a gente mostrar, principalmente para o público urbano, né, que o país, o Brasil, ele é um país preservacionista. Segundo os dados da Embrapa, nós temos mais de 60% do território, em torno de 65% do território, com áreas nativas preservadas. Mais de 60% do território nacional, né? A atividade pecuária, a área de pastagens, vai estar em torno ali de 20% da área do país, né? Isso porque parte das propriedades, isso varia de acordo com a região do país, né? Nós temos regiões onde a reserva obrigatória é de 20% da propriedade. Temos regiões lá no bioma amazônico que 80% das propriedades devem ser preservadas, né? Então, o pecuarista brasileiro, né? Vamos falar o agropecuaristas, né? Para a gente não falar só da pecuária, a agricultura também, né? A produção agropecuária brasileira, ela é preservacionista.
o país é um país preservacionista. Nós temos mais de 60% do país preservado entre reservas naturais, reservas indígenas, reservas particulares, né? Então, nós temos florestas, nossas florestas são preservadas na sua grande maioria, né? E é fundamental também a gente falar que a atividade pecuária ela é 100% contra o desmatamento ilegal. Uhum. E é contra mesmo, né, André? Porque hoje em dia também o pecuarista sabe o quanto a árvore pode ser aliada. Olha, eu com mais uma campanha, agora eu tenho as forrageiras e as árvores. Sem dúvida. Porque, né, como uma árvore próxima à sua produção, ela ajuda com sombra, ela deixa o solo mais forte, né? E como o pecuarista sabe disso, aliás, né? Sim, a atividade agropecuária, ela sobrevive, né, da terra e da natureza, do meio ambiente, né? Se você esgotar esses recursos naturais, a atividade se acaba, né? É a mesma coisa que nós estamos aqui num canal de televisão. Se você não cuidar da manutenção, da preservação dessa detalhe, estrutura, né? Daqui a pouco você não consegue colocar o programa no ar. Sim, é verdade. Né? Na atividade agropecuária é a mesma coisa. Se o produtor não preservar os seus recursos, ele sai da atividade. Então ninguém é louco de colocar fogo na sua fábrica, né? Então o produtor, sem dúvida nenhuma, até por uma questão de sobrevivência, ele tem total interesse e ele trabalha na preservação do seu negócio. Existem discrepâncias, existem problemas no setor, nós não negamos isso. Assim como em toda atividade, existem alguns problemas, né? Vamos trabalhar para minimizá-los e com os recursos que já temos, o né, próprio setor melhorar. não compactua, né, com os erros que podem ocorrer, né? Sem dúvida nenhuma. O setor é 100% contra o desmatamento ilegal. André, agora para a gente fechar, vamos falar um pouquinho de futuro. Quero saber como é que o André se imagina aí. Não é pergunta de entrevista de emprego não, né? Como é que você se imagina daqui a um tempo? Vamos colocar no nosso telão aqui o nosso planeta em 2032. Como é que você imagina então para esse agro, esse novo agro? Olha, para o setor agro eu vejo um cenário muito positivo, né? Eu acho que é conhecido aí as estimativas de aumento da população mundial, né? É fato que nós vamos ter que ser ainda mais eficientes na produção de alimentos, né? Nós temos o privilégio de morarmos, trabalharmos num país como o Brasil, que é um país riquíssimo do ponto de vista de recursos naturais, né? E eu, pessoalmente, tenho o privilégio de ser um profissional que atuo com produção animal, com produção de alimentos. Então eu fico muito animado, né? Muito entusiasmado com as perspectivas que temos pela frente, né? Porque o Brasil, sem dúvida nenhuma, acho que vai se consolidar cada vez mais como celeiro, como produtor de alimentos para o mundo, né? E, sem dúvida nenhuma, quando eu digo isso, né, e aí eu estou falando também da minha própria profissão, né, o aumento de produção, ele não é antagônico justamente à questão da preservação do meio ambiente, né? Com a conversa que nós tivemos aqui, com diversos exemplos que nós temos condição de trazer, a gente vê que é possível ampliar a eficiência, ampliar a produção, preservando os recursos naturais com sustentabilidade. Então, como profissional, eu tenho um entusiasmo muito grande, porque nós vamos trabalhar justamente para contribuir com isso, e como integrante do agronegócio nacional, eu acho que o país tem oportunidades muito boas pela frente. Lógico,
tem que cumprir a lição de casa, né? Mas eu acho que nós temos aí um código florestal muito firme, muito que dá condições e dá suporte para isso, e o produtor brasileiro, acho que está no DNA dele essa questão da produção e da preservação. Com alguns ajustezinhos aí. Sim. E eliminando alguns probleminhas, sem dúvida nenhuma, acho que 2032 o cenário é muito positivo. Tomara que seja já da gente só né, aproveitando essas oportunidades, né, e cada vez mais juntos também fazendo um agro e um planeta mais justo para todo mundo, né, André? Com certeza. Muito obrigado pela sua companhia aqui, pelas informações, por esclarecer, né, esse papo aberto aí com a gente aqui, mostrando um tanto de sentimento do pecuarista, né, e também tudo o que está fazendo aí. É muita informação, né, André, para chegar nesse ponto. Não tem que assustar a gente não o tanto de informação, porque só vai trazer depois para a gente no futuro aí muita coisa boa ainda, a sustentabilidade e o agronegócio juntos. Até mais então. Até mais, obrigado, um grande abraço.